Oi, alunos do Paraná, novamente aqui com vocês o professor Jefferson, mais uma aula de biologia, uma tentativa aí de conversar em Libras com o pessoal que consegue interpretar um pouco a língua. Bacterioses, que vem a ser esse tema, nós vamos falar agora sobre as doenças causadas por bactérias. Nossa, professor, a gente viu uma aula inteira sobre viroses, outra aula você revisou viroses, achamos que ia ter um descanso de doença, né? Não vão ter. O volume de doenças que a gente tem para trabalhar é bem grande, sobre vários grupos. Então, em várias aulas nós vamos ver esse tema, doenças, no segundo ano do ensino médio. Mas fiquem tranquilos, é para a gente perceber como a gente pode viver muitos anos interagindo com esses diversos seres que tem no ambiente e se protegendo daqueles que trazem algum prejuízo para nós. Correto? Olha só que notícia interessante, vamos olhar de perto ali. Escolas fechadas, hospitais lotados, eventos cancelados. O Brasil da meningite de 74. 2020 nós estamos. Estamos falando de 46 anos atrás. Não é muito tempo, 46 anos. Se você conhecer alguma pessoa de 46 anos, ela está inteira, nova, jovem, andando de bicicleta, pulando de paraquedas. E ela viveu isso aqui. É a primeira vez que a gente vive esse fenômeno no Brasil? Não. Em 1919 teve a chamada gripe espanhola, que causou um problema bem grande. Claro que o Brasil ele era mais concentrado nas notícias em Rio de Janeiro e São Paulo, mas trouxe problemas em vários estados. Então, o que nós estamos vivendo hoje simplesmente é um cuidado muito maior, porque temos alguma experiência com outros problemas que já ocorreram no país. No auge da epidemia da doença, o regime militar proibiu médicos de dar entrevistas e jornalistas de publicar reportagens. Então, para evitar que as pessoas entrassem em alarde. Hoje, gente, quantas horas de vídeos você acredita que existe no YouTube sobre coronavírus? Quantas horas de transmissão na televisão sobre o tema coronavírus? Veja que liberdade que nós temos para ter informações das mais diversas qualidades sobre uma doença e quanto que a gente não vai conseguir evitar de problemas tendo tudo isso. Algumas vezes a gente se sente até um pouco saturado. Nossa, não param de falar sobre esse tema. Mas é porque viram que a falta de informação trouxe problemas graves em outros momentos, no nosso país. E por uma doença muito feroz, meningite. Tem vários tipos de meningite. Na aula de viroses a gente viu que a própria cachumba pode evoluir para um tipo de meningite. Mas hoje nós vamos tratar só sobre bactérias. Relembrando para vocês, bactérias, organismos procariontes, extremamente simples, capazes de viver em diversos ambientes e que podem ter como ambiente de vida alguma parte do nosso corpo. Objetivos da aula de hoje. Parecido com a da aula de viroses, mas sobre bactérias. Conhecer as principais bacterioses brasileiras. Conhecer as principais bacterioses mundiais e que tenham correlação com o Brasil. E entender os seguintes fatos sobre os causadores dessas bacterioses. Contaminação, prevenção, sintomas. Lembra o que acontece nas aulas minhas de biologia sobre viroses e bacterioses? Sobre doenças? Pois é, tem um quiz com a imagem da revolta da vacina aqui, que eu já expliquei essa imagem numa aula anterior, e a pergunta para vocês. Doenças causadas por bactérias são tratadas com
a questãozinha do quiz, né? Vocês já tinham visto ela com um olhar diferente lá só em vírus, né? Agora só com um olhar sobre a mesma pergunta, pensando em bactérias. Vamos continuar ali a respeito dos slides. Vamos lá pertinho. Algumas doenças bacterianas. Então aqui é uma foto do corpo humano, com uma ampliação, com uma imagem de microscópio, que foi colorida em computador, mostrando bactérias, essas bactérias com o corpo comprido, assim, com a célula compridinha, bacilos. Um exemplo, leptospirose. Olha que charge engraçada, interessante. Aqui a bactéria estilizada, né, colocado olhinhos, elas não têm olhos, ligada ao quê? Ao ratinho, a urina, contato com alguma parte do corpo, principalmente se a parte tiver uma lesão, se você acabar ingerindo isso por algum motivo. Vamos ver mais umas coisas. Pneumonia, pulmões, bactérias do tipo cocos, bolinhas, atacando os nossos pulmões. Meningite, ataca sistema nervoso. Também bactérias do tipo bolinha, cocos, que vão acabar chegando ao nosso sistema nervoso. E elas têm uma proeza que muitos medicamentos que o ser humano criou não têm. Atravessar a barreira hematocefálica. O que é isso? Elas conseguem passar do sangue para o sistema nervoso. Muitos medicamentos que a gente tem não conseguem fazer isso. Aí é uma dificuldade de tratamento da meningite. Para variar, peguem seus cadernos. Está aí na mesa já, né? Você deixou separado? Você sabe disso? Aula de biologia, professor Jefferson. Muito bem. Vamos lá, ali no meio. Aula tarefa 2. Aula tarefa 1, viroses. Aula tarefa 2, bacterioses. Colocou o título no seu caderno? Aula tarefa 2. Letra bonita, né? Faz favor. Capricho nesse caderno. Quantas doenças nós vamos conversar? Ali pertinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então você vai separar 14 espaços para as doenças. Cada um em uma linha. Lembra que eu te disse, se você quiser trabalhar com o seu caderno na vertical, tudo bem, na horizontal, tudo bem. Deixa espaço porque contaminação e prevenção vão ocupar um espaço maior do que a doença e o nome da bactéria. Então veja bem, conforme o tamanho da sua letra, como organizar isso. Você já tem experiência com a tabela de vírus. Use essa experiência para a tabela de bactérias. 5 colunas. Doença, nome da bactéria, contaminação, prevenção e sintomas. O que vai acontecer aqui? Eu vou dizer o nome da doença e o nome da bactéria causadora. Como bactéria é ser vivo, o nome vai estar seguindo o sistema de classificação criado pelo Linneu, que a gente estudou na aula 1. Certo? E aí a parte de contaminação, prevenção e sintomas eu vou citar durante a aula e vocês vão fazer o preenchimento no seu caderno. Se quiser ir colocando anotações e depois detalhar mais, ou se quiser ir fazendo em detalhes, dá tempo durante a aula. Combinado? Vida que segue. Primeira doença, difteria. O nome dela não é muito comum. Uma das primeiras vacinas que a gente toma, é uma vacina tríplice bacteriana, difteria, coqueluche e tétano. Causada por uma bactéria chamada Corynebacterium diphtheriae. Ela é uma doença que a gente se contamina principalmente pelo ar. E ela vai causar o quê? Inflamação nas vias respiratórias. Um dos vários tipos de dor de garganta. Que pode evoluir para uma otite, inflamação nas orelhas, na parte interna das orelhas, porque existe um canal chamado tuba auditiva que comunica a parte interna das orelhas com a faringe e a laringe, né? Ele se liga na laringe, mas comunica toda essa região, por onde a bactéria pode caminhar inflamando todo esse tubo, certo? E aí, inflamação vai trazer o quê? Febre e dor. Né? Inflamação, 3 sintomas, vermelhidão, dor e febre. Não vai ficar vermelho por fora, mas se abrir a boca vai dar para ver vermelhidão no fundo da garganta. A febre e a dor. Conhecemos bem. Tem vacina para diminuir o problema relacionado a isso, que pode levar principalmente febres altas. Próxima doença. Entra na mesma vacina tríplice que eu falei. E que, se eu não me engano, ela vai virar uma vacina decavalente, vai valer para 10 doenças. Ou ela já existe na rede particular de laboratórios e vai passar a existir no SUS daqui a algum período. Não lembro exatamente, mas não é o que vai afetar a nossa aula de hoje. Coqueluche, também chamada tosse infantil. Bordetella pertussis, nome da bactéria.
Muito parecido com os sintomas da difteria. A única diferença é que ela vai atacar mais a região da faringe, as vias respiratórias mais altas, na altura de boca e nariz, e nem tanta laringe, e vai fazer placas de pus no fundo da garganta. É aquela que o profissional de saúde vai pedir para você abrir a boca, vai abaixar a sua língua, vai pôr uma luz e vai enxergar lá no fundo da sua boca se vai estar vermelho com uns pontinhos de inflamação. De novo, infecção bacteriana, dor, febre, vermelhidão. Tudo isso lá na sua garganta. Fácil de identificar, fácil de prevenir. Tanto uma como a outra se contamina pelo ar. Tem a vacina que ajuda na prevenção e evitar ambientes fechados e mal ventilados também. Em tempos de corona, tá fácil se prevenir disso, né? Provavelmente você já é vacinado, o resto está sendo feito. Tétano, Clostridium tetani. É uma doença que tem muitas lendas a respeito do tétano. Que tipo de lendas? Lendas que trazem meias informações, não são informações erradas, são só meias informações. O que é o mais comum das pessoas pensarem quanto a tétano? Ferimentos com objetos enferrujados, enferrujados. Errado? Não. Mas não é a única maneira. Ferimentos, todos eles podem trazer problemas com tétano. Ah, caiu de bicicleta, se ralou no chão. Ah, o asfalto é pedra, não estava enferrujado. Posso me contaminar com tétano? Sim. É uma mulher durante o parto, que ela pode ter lá que fazer parto cesárea, ou até um parto que não seja cesárea, mas que ela tem algum tipo de perda de sangue, vai abrir microferimentos ou ferimentos grandes, ela pode se contaminar com tétano? Sim, claro. Poxa, o hospital não é limpo? Não é 100%, né, gente? 100% a gente não garante de nada. Então, existem muitos caminhos. Vai fazer uma tatuagem com agulha esterilizada, é 100% estéril a situação? Não é. Pode se contaminar por tétano? Pode. Só que é uma bactéria de velocidade muito lenta de ataque, a voracidade do tétano é gigante, ela causa paralisia muscular, e entre os músculos, músculo cardíaco, pode trazer um pouco de febre, dificuldade de locomoção também, mas tem vacina, só que é uma vacina com validade. Houve períodos que a validade foi de 10 anos, depois houve períodos com validade de 5 anos para mulheres e 10 para homem, e o tipo de vacina que nós temos hoje tem validade de 10 anos. Então, a cada 10 anos, você tem que tomar dose, segunda dose e reforço. Correto? Porque qualquer ferimento você pode se contaminar com tétano. Uma vez manifestada a doença, é difícil controlar. Então é melhor prevenir que ela se manifeste. Mantenha a sua carteira de vacinação sempre atualizada. Ah, atualmente eu vou lá na unidade de saúde? Não, porque atualmente nós estamos vivendo os tempos de corona. Assim que o isolamento social for flexibilizado ou encerrado, resolva isso. Larga não ser relaxado. Salmonela, também bastante famosa. Olhe só o nome científico ali de salmonela. Salmonella sp. O que quer dizer isso? Gênero Salmonella, todas as espécies. Ou seja, não é uma bactéria que causa a doença, são todas as espécies de bactéria do gênero Salmonella que podem causar essa doença. Como é que se contamina por salmonela? Ingerindo alimentos que tenham salmonela. É a tal da intoxicação alimentar, infecção alimentar. Melhor o termo infecção. Por que melhor o termo infecção? Porque você ingere a salmonela viva e ela vai se proliferar dentro do seu corpo. Para a salmonela existir no alimento não é muito difícil, basta que tenha pouca higiene no preparo do alimento, certo? Alimentos mais nutritivos vão ser mais fáceis de ter presença de salmonela. Por quê? Porque uma bactéria que cai no meio muito nutritivo se reproduz rapidamente. Uma bactéria que cai no meio pouco nutritivo se reproduz lentamente. Um belo exemplo, as saladas de batata com molho maionese, que a gente costuma chamar só de maionese, né? Então aquele molho é preparado com, geralmente, ovo e alguma coisa ácida, vinagre, limão, e bate aquilo. Então isso gera um molho muito nutritivo, com as condições adequadas para o desenvolvimento da salmonela. Se aquilo ficar refrigerado, diminui a velocidade que a salmonela procria. Mas se não ficar refrigerado, ela procria rápido. Então foi preparada essa salada para você comer numa refeição. Entre o preparo e comer, 1 hora, 2. Ótimo. Ah, não terminei de comer, vou guardar para de noite, daí eu pego uns canudinhos assim, recheio e como. É uma delícia, adoro canudinho de maionese. Faz uns aí, quando acabar o corona, me chama e eu vou comer na sua casa. Se tinha uma bactéria da salmonela, porque a higiene foi pequena na hora do preparo, esse período da tarde é suficiente para ter uma quantidade tão grande que quando você ingerir, você vai ter uma infecção alimentar. E aí você vai ter dor, principalmente dor no aparelho digestivo, vômito, diarreia, o seu corpo tentando expulsar essa bactéria.
Isso pode levar a uma desidratação profunda. Não existe vacina para salmonela. Então, muito cuidado, por quê? Uma pessoa que esteja levemente debilitada, ainda ter diarreia e vômito, né, é perigoso. Vários casos, eu lembro de uma vez no litoral do Paraná que uma fábrica de sorvete foi interditada porque viram que na fabricação do sorvete estava faltando higiene de uma funcionária e os sorvetes caseiros estavam sendo contaminados por salmonela. Tá bom? Pode ser que ela tinha uma má higiene com as mãos ou que ela tinha uma má higiene com os utensílios da fábrica. É bem comum casos de salmonela. Eles não são tão falados com o termo salmonela e a gente não dá tanta bola quanto para o corona atualmente. Mas cuidem disso. Uma doença amiga e irmã da salmonela, botulismo. Clostridium botulinum. Se você olhar, mesmo gênero do tétano, mas é um pouco diferente. O botulismo e o tétano têm algo em comum. São bactérias anaeróbicas, morrem na presença de oxigênio. Então, um alimento que tenha botulismo, por exemplo, palmito clandestino. Qual é o problema do palmito clandestino? Geralmente os palmiteiros clandestinos, eles não têm muita higiene no preparo do palmito. Então cortam a árvore, vão pegar vidros que não são vidros novos e nem tão bem esterilizados, vão preparar a conserva sem muita higiene nos utensílios e vão vender. O que pode acontecer de ter bactéria do botulismo ali dentro, como o vidro está fechado, não tem oxigênio, a bactéria prolifera. Quando você abre o vidro, você causa a entrada de oxigênio, as bactérias do botulismo morrem, porém a toxina do botulismo está presente no alimento. E aí você comendo o alimento, você vai ter uma intoxicação alimentar, que vai levar a vômitos, paralisia dos músculos do intestino, ele causa uma paralisia muscular, e pode evoluir até para a paralisia de outros músculos. Muito sério o problema do botulismo. Aprendemos a controlar a toxina do botulismo e ela é usada em tratamentos médicos e estéticos, que é a tal do Botox, que é a toxina botulínica, a toxina da bactéria do botulismo. Não há vacina e só uma questão de segurança na preparação, no preparo dos alimentos é que vai evitar. Então, alimentos industrializados, né, enlatados, compotas, conservas, tem que ser de locais certificados. Ah, mas eu tenho uma tia que faz doce, eu confio nela. Ótimo. Agora, comprar, por exemplo, um palmito clandestino de alguém que você não sabe como prepara, muito menos se cortou aquilo de uma reserva ou de um plantio, ele pode estar roubando palmito de um lugar que não poderia, é um risco muito grande. Não só esse alimento, tem vários outros tipos de alimentos. Então, pense bem, higiene é tudo. Cólera. Outra doença relacionada ao sistema digestivo. Vibrio cholerae. É o nome da bactéria causadora, ela já foi tão complicada para o nosso planeta como o coronavírus é hoje. Se eu não estou errado no século XVIII, a doença que mais matou no planeta foi a cólera. Por quê? Ela transmite pela água. E as pessoas não tinham noções de saneamento básico ainda. Nesse período que o ser humano começa a criar os sistemas de saneamento, em Paris principalmente, foi a primeira cidade a criar isso, e seria a nossa entrada para a era moderna, né? Criar saneamento básico. Nas fezes, quem está contaminado pela cólera libera bactérias, e se essas fezes não tiverem um destino adequado, pode contaminar as fontes de água, essas fontes de água podem contaminar criações animais, pode contaminar alimentos vegetais, e a gente se recontamina. E a falta de higiene. E ela vai causar o quê? Diarreia e desidratação, com muita febre. Se vocês procurarem na internet aí sobre a história da cólera, ela matou muito mais gente no século XVIII do que o coronavírus já conseguiu fazer. Então a gente já teve vários problemas com várias outras doenças. Principal motivo de a gente ter problema com essas doenças? Grandes aglomerados humanos. Muitos seres humanos próximos dos mesmos lugares. Por isso que é pedido para todos o isolamento nos tempos de corona. Os grandes aglomerados humanos facilitam a propagação de doenças. Presta atenção, fica em casa. Fui claro? Obrigado. Lepra. Uma doença bíblica, muito citada, mas nem tão comum a gente ouvir falar atualmente. Eu lembro de quando eu era pequeno, sim, eu lembro, minha memória é boa. Já existia televisão naquele tempo e tinha uma propaganda bem interessante, que era uma mãe cozinhando. Ela tinha uma chaleira que estava na boca do fundo do fogão, a boca da frente estava acesa sem panela, ela estava mexendo na chaleira e o braço queimando no fogo da boca da frente. E falava sobre os cuidados com a lepra. Por quê?
A lepra é uma doença que causa morte dos tecidos, das células do corpo. E o primeiro tecido a morrer é o tecido nervoso e tem perda de sensibilidade. Então a pessoa perde a sensibilidade na região. Como ela perdeu a sensibilidade, ela não sente. E é engraçado, ela não sente que não sente mais nada. Complicado isso, né? Como que você pega a lepra? Entrando em contato com alguém que tem a lepra e não esteja tratando, cuidando. Alguém que tem a lepra e esteja tratando, não transmite. O que era feito antigamente com leprosos? Mandava-se para leprosários, lugares isolados. Né? Isola eles do resto da população, que ninguém pega a lepra deles. Você não pode compartilhar roupas, roupa de cama, roupa de banho, abraço com quem tem essa doença. Muito complicado. Hoje não, hoje a gente já tem tecnologia para combater a doença, para melhorar a vida de quem tem. Os casos de cura são poucos, mas de controle são muitos. E não chega a ser aquilo que a gente ouve na Bíblia, que a gente vê em alguns filmes que retratam personagens que têm a doença, da pessoa estar apodrecendo em vida, né? Perder a orelha, perder partes da pele, que levava até à morte por outras bactérias que infeccionavam. Hoje já não é mais assim. Porém, existem muitos casos de pessoas com hanseníase, lepra. Agora mudando um pouco, o tipo de bactéria, gonorreia, Neisseria gonorreia. Contaminação, relação sexual, desprevenida, desprotegida. É uma bactéria que infecta o trato urinário, não o trato reprodutor. No caso do homem, o aparelho reprodutor e urinário se combinam na uretra. No caso da mulher, eles não se combinam, mas são muito próximos. E a infecção é no canal da uretra, pode evoluir para infecção em outras partes do aparelho urinário. E se a uretra está inflamada e a pessoa vai urinar, a urina que é salgada e ácida, passando sobre uma inflamação, a sensação vai ser parecida de você ter aftas e comer uma salada muito temperada com vinagre. Só que no seu aparelho urinário. Só que a salada você pode evitar de comer e você não vai sentir a dor da afta, né? Agora, alguém com gonorreia não tem como evitar de urinar. Então vai ter uma sensação de ardência ao urinar. Como tem uma inflamação, vai gerar pus, e esse pus vai sair pela uretra, a pessoa vai perceber na roupa íntima dela. E a transmissão vai ser pela relação sexual. O simples contato, não precisa ser necessariamente sexual, entre duas áreas de mucosas, tecidos finos e úmidos do corpo, pode causar isso. Pode causar a transmissão da gonorreia. É uma bactéria fácil de tratar, simples, não tem vacina, e o simples cuidado de uma relação sexual protegida e de quem está contaminado fazer os devidos tratamentos, já evita ela. Mas é uma doença que pode evoluir para casos graves de infecção urinária e inflamação urinária. Outra bactéria ligada com transmissão sexual, sífilis, Treponema pallidum, é uma doença que inicialmente ela é mais branda, ela causa cancros, pequenas feridas que não dói e raramente evoluem para feridas abertas no aparelho reprodutor. Então lá no pênis ou na vulva, na parte externa do aparelho reprodutor feminino. Só que é uma doença que em pouco tempo ela desaparece esses sintomas, como se aparentemente tivesse curado. Esses sintomas que eu falei para vocês são sífilis primária. Quando desaparecem esses sintomas e não é pelo tratamento, ela evolui para sífilis secundária, que pode levar à morte por falência de vários órgãos, inclusive falência cardíaca. Então, é uma doença que tem que ser muito bem cuidada. Uma mãe gestante transmite para o nenê durante a gestação, pela via placentária, então a sífilis passa do sangue da mãe para o sangue do neném pela placenta. É por isso que grávidas têm que fazer exames de sífilis. E a prevenção é simples. Cuidado nas relações sexuais e o cuidado com as grávidas, que elas façam exames pré-natal, para a gente prevenir isso. Se diagnosticado, tratar com medicamento adequado. Certo? Muito cuidado. Peste, gente, essa doença já foi como o coronavírus, e não foi uma vez só na humanidade. Tem 4 relatos históricos bem detalhados da peste por muitos anos, devastando várias cidades, países e até continentes do planeta. Teve épocas que ela veio na manifestação peste bubônica, teve épocas que foi chamada de peste negra, aquela imagem de médicos com aquela máscara com bico, quando eles colocavam ervas para melhorar o cheiro, porque as pessoas com a peste fediam muito, por causa das feridas, é das épocas de peste, está sendo bastante veiculada atualmente com o coronavírus, e está relacionada a isso. E o Alexander Yersin, que até acabou batizando o nome da bactéria, ele descobriu que existe uma pulga que suga o sangue dos ratos, e aí ratos urbanos, e que também pode sugar sangue humano, e que ela vai fazer o quê?
carregar a peste de humanos para humanos. Aí o combate ao rato. Demorou-se muito para descobrir isso, e hoje a gente já sabe como funciona. Existe um soro antipestoso, que o Oswaldo Cruz ajudou a fabricar aqui no Brasil. Quem assistiu o vídeo que eu recomendei na última aula sabe disso. E aí as pessoas conseguem combater a peste. Hoje a gente não tem tanto contato com pulgas desses animais, ainda existe, é possível, e ainda existem casos de peste, claro, no Brasil também. Certo? Então, muito cuidado, principalmente com o que você tem na sua casa, para que o que você tem na sua casa não crie condições favoráveis para o rato querer morar ali. Se o rato quiser morar com você, você não tem como colocar uma placa proibido rato com pulga, né? Ele não vai obedecer. E aí você vai ter problemas, e esses problemas podem ser peste. Já basta a corona para a gente ficar se incomodando, né? Então, cuida bem disso. Sintomas: febre, dores e algumas vezes bulbos, bolhas que aparecem na pele e que rompem, estouram, inflamam e geram um cheiro horrível. E aí já são estágios finais e terminais da doença. Outro problema grave que temos no Brasil: leptospirose, bactéria Leptospira interrogans. Contaminação: urina de ratos infectados. Alguns outros mamíferos também, mas principalmente ratos. Poxa, professor, ninguém bebe xixi de rato, né? Claro, ninguém faz isso, eu acredito. Mas imagine uma situação onde tem uma cidade ou um bairro que sofreu um alagamento, uma enchente. E as pessoas precisam se movimentar nessa água de enchente, essa água de enchente vai acabar passando aonde tem urina desses animais. Quem vai comer um alimento que não teve a devida higiene, e esse alimento teve ratos que passaram por ali, ou outros mamíferos que podem carregar a doença. E aí a pessoa ingere isso, ela vai ter febres altíssimas, extrapolando os 39 graus, e falência dos rins. E um problema muito grave, falência dos rins. Ninguém dá bola, mas os rins são órgãos importantíssimos. Prevenção: evitar o contato, evitar grandes populações desses animais. Quase chegando ao fim: pneumonia, Streptococcus pneumoniae. Você respira ele infecta os seus pulmões, ele começa a inflamar os seus pulmões, acúmulo de catarro, a ponto de uma radiografia, um raio-x mostrar esses catarros, e a pessoa começa a ter problemas de febre alta e insuficiência respiratória. Só que é uma bactéria que só se instala em organismos debilitados. Por isso aquela ideia de, puxa, uma gripe pode evoluir para uma pneumonia. O vírus vira a bactéria? Não. O vírus diminui a tua imunidade, que dá condição para a bactéria se instalar. E essa mesma bactéria da pneumonia é a chamada infecção hospitalar. Problemas de pessoas debilitadas em hospitais, que acabam desenvolvendo essa infecção, e aí vem a óbito. Muito cuidado, por isso a higiene é muito importante, porque a higiene ajuda a eliminar essa bactéria do ambiente. A meningite, Neisseria meningitis, né? Mesmo gênero da gonorreia, mas ataca o sistema nervoso. Você inspira ela vem pelo ar, ela vai te dar febres fortes, rigidez na musculatura da região da cabeça, dificuldade para tocar o queixo no peito e muita ânsia de vômito, principalmente vômitos em jato, muito mais forte do que um vômito, por exemplo, de botulismo e salmonela. Muito cuidado com ambientes fechados, com aglomerações de pessoas. Tudo aquilo que eu já repeti muitas vezes na aula de hoje, inclusive, né? Existe vacina e ela já é disponível no sistema público, mas nenhuma vacina garante 100% de prevenção. E para fechar, o mal do século XIX, né? Século XVIII, cólera. Século XIX, tuberculose. Grandes poetas brasileiros, grandes escritores morreram disso, né? O que acontece? Ela causa alterações nos pulmões que parecem pequenas batatinhas, tubérculos, e que é assim que identifica ela. Uma tosse seca, você inspira a tuberculose, quando ela se manifesta uma tosse seca, muito longa e persistente. E o tratamento é bem demorado. O tratamento de tuberculose dura quase 6 meses. E se o tratamento for mal feito, potencializa a ação da bactéria. Então, muito cuidado. Dá para a gente prevenir ela, além de evitar aglomerações e tudo mais que eu falei, com aquela vacina que deixa a marquinha no braço. Obrigatoriamente a vacina faz marquinha? Não. Mas se você tem a marquinha, você foi vacinado. Contra o quê? Tuberculose, a vacina BCG. Ajuda a prevenir vários tipos de tuberculose. Quer dizer que eu nunca vou ter tuberculose? Não. Quer dizer que você está prevenido contra a maior parte dos tipos, provavelmente. Correto? Tomem todos os cuidados. Olha só, lembra que eu falei na aula de bactéria? Para evitar o uso sem recomendação de antibióticos, para que não surjam superbactérias. E a culpa é do ser humano quando faz mau uso de antibióticos.
Só use antibiótico quando recomendados. Não use porque você tem em casa e acha que vai dar certo. Não compre sem recomendação médica. Para fechar a aula de hoje, vale a pena pesquisar também algumas outras doenças. Escarlatina, conjuntivite, clamídia e febre maculosa. Comuns no Brasil também. Principalmente febre maculosa para quem está em área rural. Vacina é importante, mas não garante imunidade. Higiene é prevenção. Evitar ambientes fechados e pouco ventilados. Hábitos saudáveis garantem boa imunidade. Boas práticas ao nosso redor significam proteção. Fazer ciência promove saúde. Não é desperdício de dinheiro público, tá bom? Tomar água, se alimentar bem, fazer atividade em casa, ler, escrever, desenhar, cozinhar, limpar, conversar com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina. Obrigado por me acompanhar em mais uma aula. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.